Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no canal Perícia no Dia a Dia, trazendo sempre ali atualidades e novidades e dicas, né, para você que já atua na área pericial ou você que está iniciando, né, ou você que pretende iniciar nessa área, justamente para entender quais são os melhores caminhos, os atalhos, né, as técnicas validadas que funcionam, tudo isso para poder acelerar a sua carreira, né, acelerar aí o seu caminho na perícia judicial. Se você não me conhece, né, o meu nome é Daniel Schuller, eu sou perito judicial no TJ São Paulo e diversos outros estados. Atuo mais na área da engenharia mecânica, perícia automotiva, acidentes de trânsito, máquinas, equipamentos, análise de falha, né, de bens duráveis e tudo mais. Porém, esse canal aqui ele é bem voltado para todas as áreas de perícia, tá bom? Então, mesmo que você não seja da mesma área que eu, certamente os vídeos que tem aqui, eles vão ser aplicáveis para o seu caso, para a sua área também, porque justamente eu trago temas comuns, né, para as áreas aí da perícia judicial. E esse tema de hoje não é diferente. A gente vai falar, por exemplo, você que é de São Paulo, como ganhar mais na perícia judicial quando você tem casos de justiça gratuita aqui no TJ São Paulo. Então, você que é de São Paulo, confira esse vídeo. Eu vou mostrar aqui as dicas das últimas mudanças que tiveram, né, de acordo com as legislações e tudo mais. E mesmo você que não é de São Paulo, certamente você consegue adaptar isso para o seu estado, porque cada estado adota algumas regras. Então, hoje eu vou trazer esse exemplo aqui, mas fica de olho, porque você consegue certamente adaptar alguma coisa para o seu estado. Então vamos lá, vamos só dar uma recapitulada o que é uma justiça gratuita, né? Vamos lembrar que quando você é nomeado em um processo judicial, você enxerga lá que há no mínimo duas partes brigando, né? Duas partes discutindo com pontos aí controvertidos entre elas, em qualquer temática que seja. E as duas partes apresentam ali seus argumentos, apresentam ali todas as questões técnicas e tudo mais, e cabe ao juiz tomar essa decisão. Como ele não é especialista naquela área, ele precisa de um perito. Ele nomeia então um perito que é um especialista naquela questão, justamente para fazer um laudo pericial, entregar para ele e ele poder analisar e tomar a melhor decisão. Ok, quem paga o perito? Bom, quando as partes não são beneficiadas de justiça gratuita, vamos supor que normalmente duas empresas ali brigando, né, tendo algum ponto controverso entre elas, controvertido entre elas, as partes, se o juiz determinou a perícia, eles vão ratear os honorários do perito, tá? Meio a meio cada um, ou alguma outra proporção que o juiz determinar, principalmente quando há outras partes. Agora, se uma das partes é beneficiada da justiça gratuita, e o juiz, por exemplo, e se essa parte pede a perícia, em tese, né, ou melhor, pela lei, é essa parte que vai arcar com a perícia. Se apenas ela pediu a perícia e ela, né, pediu ali no processo. Ela que arcaria com a perícia, com os honorários periciais. Porém, o benefício da justiça gratuita, ele é concedido quando a pessoa comprova no processo que ela é hipossuficiente, ou seja, se ela arcar com os custos daquele processo, isso vai afetar o seu sustento, vai afetar o seu ordenado e tudo mais, ela não vai conseguir arcar com isso. Para isso ela apresenta ali documentos como declaração de imposto de renda, conta bancária, extratos e tudo mais, tudo que o juiz ali solicitar para comprovar isso. Uma vez o juiz aceitando, ele concede o benefício de justiça gratuita para essa pessoa, justiça gratuita para essa pessoa. Então, nesse caso, ela não consegue arcar com os honorários do perito, porém o perito ele tem que receber, né? Ele vai receber alguma coisa. Nesses casos, então, os honorários eles são suportados pela própria justiça, tá? Cada estado funciona um pouco diferente, mas no estado de São Paulo, o honorário, no caso, ele é controlado, ele é liberado pela Defensoria Pública. Então, quando você é nomeado como perito no TJSP é a justiça gratuita, né, que vai te pagar, né, esse sistema, ele justamente os honorários vão ser reservados junto à Defensoria Pública e ao final do trabalho, quando você entrega, o juiz dá uma decisão ali apontando o trabalho a contento, ele vai liberar os seus honorários. Então, bem resumidamente, é assim que funciona o sistema da justiça gratuita. Porém, vamos lá, quanto que o perito vai receber? Até final de 2023,
a gente tinha uma tabela definida de honorários de acordo com o valor da causa. Então vamos explicar primeiro um pouquinho o que é o valor da causa. Dá uma olhadinha aqui, um processo real, só para eu explicar mais ou menos o que é. Então quando você tem ali um processo qualquer, né, tem ali o número do processo, a vara que ele está rolando, alguns dados ali, até o dado do juiz e tudo mais, e valor da ação, que é o valor da causa. O que é o valor da ação? O valor da ação é o seguinte, pessoal. Nesse processo aqui, esse por exemplo é um processo automotivo, ele envolve ali alguns problemas, vício oculto e tudo mais. Então o advogado, quando entra com a ação, ele determina qual o valor que está sendo pleiteado ali. E ele soma tudo nisso, né? Vai somar danos materiais, danos morais, vai somar tudo que envolve ali no processo. Então ele pode, por exemplo, sendo um caso mais sério, colocar até o valor completo do veículo, mais danos morais. Então você pode ter ali 150 mil, 200 mil reais de valor de causa, tá? Ou causas pequenas, o objeto é pequeno, ou não tem danos morais. Então esse valor, né, que aparece aqui com o valor da ação, ele varia conforme o objeto da ação, o que está sendo discutido. Se você pegar processos grandes, né, envolvendo indústrias, empresas, maquinários ou grandes empreendimentos, o valor da causa ele aumenta muito, porque ele vira o valor do próprio terreno, do próprio empreendimento, da própria estrutura, né, da própria indústria. Então, o valor da causa ela acompanha ali o valor do objeto da ação, né? Então, esse é o grande ponto. E como que esses honorários, então, eram determinados em cima desse valor da causa? Tinha ali deliberações, né, da Defensoria Pública, por exemplo, que era essa 92 aqui de 2008, ela determinava aqui, entre outras coisas, tudo certo, ela determinava quais seriam os honorários de acordo com o valor da causa, tá? Então aqui você tinha ó, o pagamento do perito indicado para atuar em processo judicial de natureza civil, competência da Justiça Estadual, em que o ônus da prova pericial tenha sido atribuído à parte beneficiária de justiça gratuita, será feito com recursos do Fundo da Assistência Judiciária, quando houver recursos nos orçamentos até o limite da tabela. Então é isso. Ó. Então, quando a parte é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, nesse caso, da parte dela, seriam suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária. E aí eles estabeleciam o seguinte, ó, que um valor de causa até R$5 mil, o perito recebia R$292. De 5 mil a 10 mil, 331. De 10 mil a 20 mil reais, 373. De 20 mil a 50 mil, já seria aqui a classe 4, estaríamos falando em 484 mil reais. De 50 mil a 100 mil reais, 628. De 100 mil a 200 mil, 728. E acima de 200 mil reais, o valor da causa, 883. Então, no máximo aqui, pessoal, o perito acabava recebendo 883, tá? Desde que não houvesse majoração. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, reparem que os honorários eram tabelados, fixos e de acordo com o valor da causa, tá bom? Porém, esse cenário mudou e esse cenário melhorou e muito. Melhorou pelo seguinte, ó. Então, como eu comentei, final de 2023 foi emitida aqui a Resolução 910, tá? Na Secretaria da Magistratura, no TJ São Paulo, alterando a forma de cálculo de honorários periciais. E aí ela mudou para o seguinte, ó, que os honorários periciais estariam vinculados agora ao grau da perícia, né? Vinculados ao nível da perícia e tabelados conforme essa tabela aqui. Então, ele tem aqui na esquerda, né, as especialidades, né? Começa aqui ciências contábeis, engenharia, arquitetura, medicina, tudo mais, direito. E para dentro dessas categorias, né, de especialidades, aí você tem agora, né, exemplos, né? Então, avaliação de imóvel urbano, grau 1, grau de complexidade. Aí eles determinaram em 44 o FESPES. Avaliação de bens móveis, máquinas, grau 2, 58 FESPES. Então, aí adiante, de acordo com o tipo da vistoria, eles determinaram um valor atrelado ao FESP.
Agora, só para complementar o raciocínio, o que é o FESPES? O FESP é uma unidade fiscal do estado de São Paulo. Então, é um valor, tá? Ele é como se fosse um índice ali que é atrelado a diversas outras coisas, isso é atualizado periodicamente. Então, você tem ali quanto é esse valor, tá? Para cada ano naquele estado. Então, esse ano de 2024, o valor da UFESP está em R$ 35,36, tá bom? Então, está atrelado a um índice que é corrigido periodicamente. E essa é a grande vantagem da alteração de forma de cálculo de honorários periciais, porque se agora o juiz ele consegue determinar os honorários periciais em cima dos UFESPs, esse valor fica atrelado àquele índice. Então, se você tem ali 58 UFESPs, por exemplo, em 2024, você vai receber mais ou menos R$ 2.030. Então essa é a grande vantagem. Veja que o máximo lá naquele período era 800 e poucos reais. Agora a gente está falando um nível aqui, nem é o maior ainda, né, R$ 2.000. O maior de todos na engenharia aqui é o de 88 FESPs, e que ele dá honorários aí na ordem de R$ 3.111. Então veja a diferença gigantesca de honorários periciais entre o que era e agora o que é, né, por essa nova regra, por essa nova forma de cálculo, né, de honorários periciais, em cima da complexidade e aonde o juiz determina. E é aí que gera o grande ponto que o perito tem que se atentar. Porque agora, se o juiz determina em cima daquela tabela que eu mostrei da resolução, o perito agora tem que saber como pedir os seus honorários periciais. Como ele vai pedir esses honorários para que ele garanta que os honorários sejam o maior possível dentro da complexidade e do trabalho, né, do escopo do trabalho que ele vai realizar. Então aí o perito tem que saber quais são esses detalhes e o que fazer exatamente, né, na petição para conseguir isso, tá legal? E pensando nisso, eu já comentei aqui no canal, se você não conhece, eu te convido para conhecer. Eu criei a Biblioteca do Perito, tá? Você pode acessar no pericianodiadia.com.br, eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo, e lá você tem os exemplos e videoaulas exclusivos para cada tipo de petição. E essa petição, com nova base de honorários para o TJ São Paulo, foi colocada lá já. Tem um exemplo real, prático, validado em tribunais para você conseguir fazer essa petição da forma adequada, potencializar ao máximo os seus honorários e ganhar bem mais dinheiro, mesmo na justiça gratuita. E com isso você consegue, né, elencar corretamente o seu trabalho e saber solicitar para o juiz deferir, né, o seu pedido de honorários. Então não deixe de acessar, tem essa petição e outras diversas petições, exemplo de laudo, material para assistente técnico. Então é um conteúdo completo na Biblioteca do Perito. Você consegue acessar no link que eu vou deixar aqui nos comentários, tá legal? Então, TJ São Paulo, nova fórmula de cálculo, justiça gratuita agora é baseada em outra tabela, notícia excelente, e você, perito, fique atento para potencializar os seus ganhos em cima dessa nova metodologia, tá legal? Esse novo balizamento de honorários periciais. Então, espero que tenham gostado e bora ao próximo vídeo.